A partir do momento que você entende que precisa tirar algumas coisas da sua vida, tirar algumas distrações, tirar algumas pessoas, tirar alguns hábitos, tirar alguns afazeres que você pensava em fazer no futuro, ou tirar alguns pensamentos, tirar algumas formas de se alimentar, qualquer coisa, cara, qualquer coisa. A partir do momento que você entende que precisa tirar essas coisas da sua vida e ao mesmo tempo colocar algumas outras coisas, substituir essas coisas ruins por coisas boas, você vai entender. A partir do momento que você faz isso, você vai entender que a vida pode ser mais leve e que o que estava deixando a sua vida pesada, com muita carga, com todo aquele sentimento negativo, eram simplesmente os hábitos errados, eram simplesmente as pessoas que não agregavam na sua vida, ou a forma que você pensava sobre algo que era uma coisa muito ruim, que te deixava paralisado, e que você mudou de perspectiva de vida, você mudou de mentalidade e a sua vida ficou mais leve. Antes da sua mudança de mentalidade, a sua vida era pesada, negativa, você ficava ao redor de pessoas que não agregavam em nada, de pessoas que te puxavam para baixo, de pessoas que simplesmente não era para estar com você. Mesmo que sejam pessoas boas, não eram pessoas para se encontrar nos seus caminhos, porque não é da vontade de Deus, poderia não ser. A partir do momento que você entende que precisa deixar um limite para alguns hábitos, para algumas pessoas, para pensamentos, que você tem que impor um limite e não deixar que aquilo entre completamente na sua vida, você percebe que a sua vida fica mais leve. E esse é o ponto. A vida pode ser mais leve. A vida pode ser mais tranquila. A vida pode ser um ato de ser feliz, um ato de viver. Porque existe diferença entre ser feliz e estar feliz. E talvez essas coisas ruins que estivessem te cercando, coisas, pessoas, pensamentos, que seja, pode ser que essas coisas estivessem te fazendo com que você se tornasse uma pessoa triste e não uma pessoa feliz. Você poderia estar triste, talvez, ao invés de ser triste por conta dessas coisas. Mas o que de fato acontece é que essas coisas te tornam triste e não te trazem tristeza. Essa é a diferença. Porque essa tristeza fica lá, fixada, depois que você mantém essas coisas ruins, pessoas ruins, você se torna triste. Você não fica triste por um momento, você se torna. Eu não sei se vocês estão entendendo isso, mas essa é a visão que eu consegui pensar. Você se torna em tristeza depois que insiste em manter alguma coisa na sua vida que não era para ser mantida. E a sua vida passa a se tornar mais feliz, você passa a ser mais feliz depois que você fixa coisas boas no lugar dessas coisas ruins, depois que você tira fora essas coisas ruins e coloca coisas boas na sua vida no lugar. Você percebe que você se torna feliz e não fica feliz. Existe uma diferença entre ser feliz e estar feliz. Estar feliz, você pode estar feliz a qualquer momento que você sente prazer. Se você ficar rolando ali a tela do celular na primeira hora ou nos primeiros minutos, você vai ficar feliz, no estado feliz, estável, tranquilo. Mas aquilo vai trazer consequências muito negativas. E depois que você passar 1 hora, 2 horas em seguida, 5 horas em seguida ali sem parar, aquela felicidade toda vai ter ido pro saco. Mas agora quando você, não sei,
vai fazer uma corrida, ou vai treinar na academia, ou vai estudar, ou vai simplesmente pensar na sua vida, vai ler a Bíblia, vai orar, e você percebe que ao decorrer do tempo que você está fazendo aquilo, a tua vida vai ficando com um tom, com uma harmonia diferente, com uma leveza vindo aos poucos, suave, sem fazer barulho. Quando você tira coisas ruins e coloca essas coisas boas, esses hábitos bons na sua vida, você vai percebendo sutilmente que a vida é bela, que a vida é boa, que a vida é uma coisa boa e que você é feliz. Só que nem sempre você vai ter o controle de manter coisas boas na sua vida ou substituir coisas ruins por coisas boas, tirar coisas ruins. Nem sempre você vai ter forças o suficiente para fazer isso. E tá tudo bem. Porque a ideia desse vídeo não é exatamente sobre manter as coisas boas na sua vida, tirar as coisas ruins, os hábitos ruins, as pessoas ruins, porque em alguns momentos a gente não tem o controle total. A gente é um ser autossuficiente, mas nem sempre a gente depende só de nós mesmos. Nem sempre nós dependemos de nós mesmos. Às vezes você trabalha em um trabalho que é benéfico para você, que te traz um dinheiro bom, que você é feliz trabalhando, mas tem algumas pessoas lá que não são boas para o seu convívio. Mas você precisa conviver com elas. E você precisa manter o sorriso no rosto, mesmo que não esteja sorrindo 100% dentro do seu ser. Você precisa manter o sorriso dentro. Você precisa manter o sorriso no seu rosto para que aquela leveza continue firme aqui no teu coração, porque o que importa não é o meio externo. O meio externo influencia, mas o meio externo não vai indicar, entende? A pessoa ruim que está perto de ti, ou seus hábitos ruins, os seus pensamentos ruins, as coisas ruins que estão à sua volta, não vão induzir, não vão deixar ali escrito: você é feliz ou você é triste. Não, porque quem define isso é você. E essa é uma mente, uma mentalidade, uma forma de ver a vida que você adquire depois de simplesmente parar para pensar. Cara, eu sou eu não tenho controle sobre todas as coisas, logo, se eu não tenho controle, não preciso ter em minha mente. É simples assim. Ó, como um esquema. Essa coisa tá te fazendo bem? Se sim, tudo bem, continue aqui. Se não, você consegue fazer alguma coisa para mudar? Se sim, faça. Se não, simplesmente mantenha o ritmo e deixe que Deus tire essa coisa ruim da sua vida. Você não pode se preocupar exageradamente com o que traz coisas boas, traz sentimentos bons para sua vida e com coisas que trazem sentimentos ruins. Você tem que simplesmente continuar se sentindo feliz. Ah, eu sou feliz independente dessas coisas porque eu tenho um par de olhos que eu abri essa manhã. Eu abri 2 presentes tão bons essa manhã que foram os meus 2 olhos. Cara, eu senti um aroma tão incrível. Logo de cara, logo a partir do momento que eu acordei, eu já senti um aroma incrível. O cheiro da cama, o cheiro do travesseiro, a sequidão do clima ou a umidade do clima. Cara, eu ouvi um, um som tão gratificante. Os pássaros cantando ali fora, ou as pessoas que você ama falando ali fora, ou simplesmente você está ouvindo ruídos. Você podia simplesmente não ouvir nada, ou você podia simplesmente não ter um par de olhos, ou simplesmente não sentir cheiro algum.
quando você simplesmente abre a boca para bocejar quando acorda, quando você mexe a sua mão para levar a sua boca, para coçar os teus olhos, você já tem que agradecer, você já tem que ser feliz, porque o que define a sua felicidade é o que está no seu controle ou é o que está no controle de Deus. E como tudo está no controle de Deus, logo você é feliz. Se você tem um Deus que está no controle de tudo e que está te dando tantas bênçãos que você nem sequer percebe, que nem sequer dá valor, se você tem esse Deus que faz coisas grandiosas por você, mesmo se não fizesse, se você tem um Deus tão grande, tão magnífico, que simplesmente existe e você simplesmente entende que você precisa ser feliz pelo simples fato de que esse Deus existe, então, meu amigo, a tua vida vai com certeza ficar mais leve, cara. Você vai simplesmente esboçar um sorriso no rosto, mesmo que sem nenhum motivo aparente. Mesmo que esteja caindo uma tempestade lá fora, mesmo que esteja tudo ficando escuro na tua vida, mesmo que tudo esteja desabando, todos os teus planos, projetos, propósitos desabem ou caiam por água abaixo, você vai continuar feliz, você vai continuar firme. Por quê? Porque Deus está no controle de tudo e se você não consegue tomar alguma atitude, se você não consegue fazer algo em relação a alguma situação, Deus faz. Afinal, Deus não coloca lutas que você não suporta. E se as suas lutas estão pesadas, isso significa que você é um bom soldado dele. Isso significa que você suporta. Sinta-se lisonjeado por ter esses desafios na sua vida. Sinta-se agraciado por ter esses problemas, por ter essas coisas ruins para simplesmente enfrentar e manter o foco, manter a sua felicidade invicta, intacta dentro de você. Porque não se trata do meio externo, como eu já falei, não se trata do meio externo. Se trata das coisas aqui de dentro. Dessa virada de chave, dessa mudança de mentalidade. Se trata disso, não se trata de uma pessoa que é ruim contigo, que está do teu lado. Claro, se tu tem o controle de tirar essa pessoa do teu convívio, de tirar essa pessoa do teu meio próximo, tira isso da tua vida. Se tá te fazendo mal, se tá te deixando destruído, se tá te deixando acabado, simplesmente tira. Se tu tem o controle, tira. Afinal, você é autossuficiente. Agora, se você não pode, devido a uma outra situação, como um emprego, como uma escola, ou sei lá, simplesmente deixa ali, deixa essa pessoa viver a vida dela, fazendo as coisas dela, e aguarde, espere em Deus, e vai dar tudo certo. Porque Ele está no controle de tudo. Ele está no controle tanto das coisas que você consegue alterar, quanto das coisas que você não consegue fazer nada a respeito. E Ele é Deus. Esse Deus é tremendo. Ele não vai falhar. Por exemplo, você confia num, num piloto de avião quando você vai entrar no avião e passar horas lá em cima no céu para ir para outra cidade. Você entra naquele avião tranquilão. Você entra, dorme, ronca, baba lá naquele avião, sem nem conhecer o aeroporto, ou sem nem conhecer o piloto. Então por que você não confia nesse Deus? Se de tanta coisa que você já ouviu, de tanta coisa que você já até experimentou, vivenciou, por que você simplesmente não confia nesse Deus aí que está no controle da tua vida? Hum? Você não conhece o piloto e confia nele. Você não conhece o motorista de ônibus, você não conhece o motorista do Uber, você não conhece a pessoa que te dá carona quando você precisa ir para algum lugar, a pessoa que te dá carona que você não conhece. Você não vai conhecer ela, você não sabe de nada da vida dela, mas você entra naquele carro, você entra naquele ônibus, você entra no avião e a maioria das vezes você sai são e salvo. Então, se tu confia em mãos humanas, por que que tu não confia na mão do Criador? Por que que tu não confia na mão do próprio Criador do céu e da terra, do próprio controlador da vida? Da pessoa que simplesmente pode te tirar da pior situação possível, se tu for próximo dele, se tu
realmente estiver nas vontades dele, se tu estiver firme embaixo das vontades dele, embaixo das mãos dele. É isso, cara. Confie no teu Deus. Confie nele. Essas coisas ruins não definem a tua felicidade. Isso não pode definir a tua felicidade. É por isso que tem aquela frase, cara. O povo crente é o povo mais feliz da terra. Porque o povo crente simplesmente não se importa com o que está acontecendo, não se importa com a tempestade que está lá fora do barco, não se importa com as ondas do mar batendo no barco, não se importa com as ventanias, porque tem Jesus no barco. E se tem Jesus no barco, você vai suportar. Você pode simplesmente suplicar a Ele quando as coisas estiverem mais pesadas, você pode suplicar a Ele e Ele vai te atender. E se não te atender, amém, cara. Ele está no controle de tudo, Ele sabe de tudo que Ele mesmo faz. Se Ele precisar te destruir, que te destrua. Se Ele precisar destruir sonhos que você tanto sonhou, que você acreditou, que você chorou enquanto orava por esses sonhos, e se Ele precisar destruir, amém, confia nele. Confia nesse sonho, confia no sonho do próprio Deus. Os planos de Deus são maiores que os meus. Os planos de Deus são maiores que os teus. Então não tem por que se desesperar. Não tem por que se desesperar. Haja como Pedro, quando Jesus chamou ele para que Pedro pediu para Jesus provar que era ele lá naquela água, naquelas águas, e Jesus estava andando sobre as águas e Pedro falou: Senhor, se for tu mesmo, eu estou falando com minhas próprias palavras, Senhor, se for o Senhor mesmo, me chama para ir até ti, para andar sobre as águas. E Pedro foi, Pedro confiou. Pedro andou sobre as águas. Pedro andou e foi em direção a Jesus. Enquanto ele estava com os olhos fixos em Jesus, ele estava andando sobre as águas, daquelas águas que estavam simplesmente terríveis. Mas aí ele sentiu o vento batendo nele e ele olhou para baixo. Ele viu as ondas do mar e ele começou a afundar. Mas mesmo ele afundando, ele não deixou de confiar no Cristo. Ele suplicou ao nome dele, falou, pediu para que Jesus estendesse a mão e pediu para que ele estendesse e puxasse ele, e salvasse ele. E Jesus assim fez. Então a gente tem que tomar o exemplo dele e de tantos outros apóstolos, desses apóstolos que simplesmente seguiram a vida deles, uma parte da vida deles com Jesus, e que a vida deles foram transformadas depois de terem conhecido Jesus. A gente precisa tomar o exemplo deles. Eles foram felizes, eles foram fiéis, e eles se manteram focados e firmes, porque eles tinham o alvo deles, que era Cristo. Nosso alvo precisa ser Cristo, e assim a nossa felicidade vai se permanecer firme aqui no nosso ser. Não vai ser qualquer coisa que vai nos deixar com um semblante triste, não vai ser qualquer coisa que vai fazer com que a gente reclame da vida, porque simplesmente a vida é um presente de Deus. Então, o meio externo não define a sua felicidade. O que define a sua felicidade é a presença de Deus. E assim fica a última frase. Busque o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Espero que vocês tenham gostado, rapaziada. Eu passei um tempo sem gravar vídeos de reflexão aqui, né? Nesse ambiente aqui quadradão, né? No quarto. Tem umas coisas ali que eu nem consegui arrumar ainda. Eu tava mexendo na bolsa. Deixa eu ver se dá pra pegar ali. Enfim, eu tava mexendo na bolsa. Eu ia começar a estudar, mas antes de eu estudar, né? Que eu fui correndo no calçadão e tal. Aí eu jantei, fui tomar um banho. Enquanto eu descansava, esfriava o corpo, enquanto eu ia jantar, enquanto eu tomava banho, eu pensava nisso. O meio externo não define a gente. E a primeira coisa que eu vim fazer já foi filmar logo e soltar logo essas palavras da minha boca para que eu pudesse estudar tranquilo, sem pensar nisso. Então, assim é a vida, cara. Espero que vocês tenham gostado do fundo do coração mesmo.
Eu vou tentar trazer esses vídeos aqui de volta. E fique com Deus. Deixa teu joinha aí, se inscreve, compartilha aí com algum amigo teu que precisa ouvir isso. E vamos que vamos. Ativa o sininho para receber os outros vídeos. Os vídeos que eu tô correndo no calçadão e falando sobre algumas coisas da vida. Os vídeos que eu tô simplesmente falando aqui, ó, no notebook frente a frente. Ou os shorts com aquelas frases lá, com as fotos de fundo. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, cara. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado do fundo do meu coração. Jesus te ama, Deus te ama. É nóis, rapaziada. Valeu!